Vocês gostam de reviravolta? Então se preparem, porque hoje a gente vai falar de histórias que vão explodir sua cabeça. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no menor canal, não é mais, né? Um dos menores canais literários do Brasil e do mundo. Não é mais o menor graças a vocês, mas continua sendo um dos menores graças a vocês também, que não se inscrevem, né? Que são várias pessoas aí que ficam vendo os vídeos semana a semana e não clicam no botão de se inscrever, então vou inverter. Final do vídeo tá no começo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e inimigos. Tem algo a dizer, amor? E é isso aí, até semana que vem, tchau, tchau! No vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um dos temas que eu gosto muito, numa das coisas mais atrativas, tanto no cinema quanto nos livros pra mim. Nós estamos falando de plot twist, que nada mais é do que um nome chique pra reviravolta. É quando tudo na história toma um novo rumo. São geralmente situações muito impactantes, são situações que mudam o significado da história e fazem a gente ficar ali com a cabeça estourada, né? E daí a gente tem que catar os pedacinhos e voltar pra leitura, voltar pro filme, porque aquilo foi muito impactante. Eu adoro histórias assim, eu acho que são as minhas favoritas. Sempre que tem uma grande reviravolta, eu adoro, assim, me atrai bastante. E tem motivo pra isso, né? É como se fosse um grande truque de mágica, né? Um truque de mágica, o que o mágico faz? Ele fica te confundindo, fica te distraindo com uma coisa aqui, enquanto do outro lado ele tá preparando o negócio. E quando você menos espera, ele faz a mágica e você fica encantado. É sempre emocionante, é uma coisa muito legal. A gente costuma gravar muito bem livros e histórias assim, porque o nosso cérebro, ele funciona desse jeito, né? Ele constrói memórias a partir de emoções, a partir de impactos, né? A psicóloga é ela, mas eu acho que eu posso falar isso porque eu aprendi aqui com a melhor, né? Então, sempre que há uma grande situação com algum impacto emocional, é mais provável que o nosso cérebro grave aquela memória. Então, histórias com grandes reviravoltas, elas costumam ser muito memoráveis. Quem nunca passou por uma situação em que um grande personagem morreu nas mãos do nosso autor e não se esqueceu daquilo jamais aqui? A gente vai falar um pouco desse tipo de reviravolta e muito mais. E eu preciso avisar que vai ter spoiler. Ah, não? Vai ser um show de spoilers esse vídeo. Vou tentar só falar antes o nome da história pra você aí não ser pego desprevenido, mas vou dar spoiler de todas as histórias que a gente vai conversar aqui, porque é sobre isso o vídeo. Então, mas é tudo coisa antiga, não tem nenhum lançamento aqui. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí, né? Que o seu amigo tá aqui mais uma semana trazendo alegria pra esse povo brasileiro, né? Que tá precisando sorrir um pouquinho. E assim, né, antes de mais nada, eu queria deixar claro que existem muitas categorias de plot twist, de reviravolta nas histórias, né? Eu escolhi algumas aqui que eu mais gosto, aquelas que eu lembrava mais histórias para poder conversar com vocês. Uma das que mais me atrai é a reviravolta do o protagonista era, na verdade, o antagonista, quando o nosso mocinho se revela um vilão. Isso nem sempre é abrupto dessa forma, como um grande segredo sendo revelado, muitas vezes é um processo também, né? O mocinho vai se tornando vilão ao longo da história. Quando é um processo, não necessariamente é uma reviravolta, mas é triste de você ver essa queda, né? Um dos exemplos disso, de processo, é o Breaking Bad com o Walter White. Não é bem uma reviravolta, mas é isso, né? Você vê a história de um cara que era muito bonzinho, muito legal, adorado pela vizinhança e pelos amigos, né? E aos poucos, ao longo da história, você vai percebendo que, na verdade, ele tinha tudo para ser um grande vilão, e é o que acaba acontecendo, né? Ele possui vilões que estão contra ele, e você acompanha essas batalhas, mas ele é o maior vilão contra a própria família, que era quem ele jurava proteger até o final. Então é muito triste ver esse tipo de história, mas em Breaking Bad não é realmente uma reviravolta. Agora, uma boa reviravolta nesse aspecto é o médico e o monstro. Todo mundo conhece a história. Se você não conhece, você deve ter faltado nas aulas, porque até na escola a gente escuta falar disso daí, e em todo lugar, né? O médico e o monstro, acredito que seja uma grande história que trabalha justamente nesse ponto, a dualidade, né? É sobre isso a história, no final das contas, é sobre as faces do homem, né? É sobre como um médico, como um doutor pode também ser um monstro. Então foi uma história que revolucionou a literatura, né? É uma história muito impactante, muito brutal, e ela traz ares fantásticos também, né? Porque nós temos um monstro no final das contas. Eu li esse livro, meu amigo Fabrício me emprestou esse livro há muitos anos, quando eu era muito novinho, e foi muito impactante essa história. Ela é um ótimo exemplo de história
histórias de protagonista que é antagonista, né? E não tem como, né? Ela marcou gerações, vai continuar marcando porque é uma grande obra. Tenho que reler, faz muito tempo que eu li, porque é uma daquelas histórias que se você nunca leu, você deve ler, e se você já leu, sempre vale uma releitura, porque sempre tem uma coisa legal pra tirar dali. Clube da Luta, né? Não tem como a gente falar de história em que protagonista, antagonista, sem falar de Clube da Luta. Se você não assistiu, pula pra esse segundo aqui, mas o Clube da Luta é um ótimo exemplo também, não só de protagonista que na verdade era um antagonista, como também como construir uma bela de uma ditadura, né? Porque é basicamente sobre isso, é sobre a revolta dos caras ali com o sistema, né? É uma grande crítica ao capitalismo, é uma grande crítica a 1000 aspectos da nossa sociedade, ao consumismo, enfim, a um monte de coisa. É um filme interessantíssimo, só quis trazer aqui porque o final do Clube da Luta é realmente muito impactante. Se tornou até um clichê, acho que muita gente já assistiu. Tem gente que nem assistiu, mas sabe já qual é a reviravolta no final. A Nanda é um exemplo disso, porque ela não tinha assistido até pouco tempo atrás, né? Mas já sabia do final. Acho que é uma história que todo mundo conhece porque ele foi muito impactante. É uma verdadeira porrada o final desse filme, que é inspirado em um livro. Eu nunca li o livro. Quem já leu aí, comente aí embaixo se vale realmente a pena ler. Eu nunca li. Tenho interesse, principalmente porque eu gosto muito do filme, então acredito que o livro tem tudo para ser muito interessante. Agora, um livro que tem uma boa reviravolta nesse aspecto é O Casal que Mora ao Lado. Eu tenho ele aqui, não vou pegar que eu tô com preguiça. Na capinha é essa aqui. E O Casal que Mora ao Lado, ele tem uma boa reviravolta nesse sentido, mas, diferente de muitas histórias, a reviravolta do casal que mora ao lado, se você não leu, pula, mas ela não acontece no final, como é muito comum. Acontece mais pra metade da história. Isso eu particularmente gostei muito, porque o grande ponto do livro não era mostrar quem havia sequestrado a criança. Se você não sabe, a sinopse básica é o seguinte: temos dois casais, um mora de um lado, o outro mora do outro. E daí eles iam fazer um jantar ali, alguma coisa entre amigos e tal, não sei o quê. E daí os gênios, os incríveis, inteligentes daquele primeiro casal, eles resolveram deixar o bebê em casa, sem ninguém cuidar, pra ir jantar na casa ao lado. É um absurdo. Por que eles fizeram isso? Porque o casal do lado não gostava de criança. É um negócio assim, não é? É ridículo, mas tudo bem, eles fazem isso. E quando eles voltam, a criança sumiu, evaporou no ar. Quem que sequestrou a criança? Spoiler, foi o próprio pai, né? Então você achava que ele tava ali super preocupado, cadê a criança e não sei o que. Quando você vê, ele sequestrou o próprio filho para que, através do pedido de resgate, ele conseguisse uma grana do sogro. É um negócio louco. E uma coisa que eu acho muito interessante, que esse livro me lembra Breaking Bad, cara. Porque, não sei se você sabe, o Walter White é um grande improvisador. Muita gente acha que o Walter White é um cara super inteligente, não sei o que, mas na real, ele tá sempre na merda, ele tá sempre improvisando um jeito de escapar da última furada que ele se meteu. E esse pai que sequestrou a criança, ele é um burro de todos os jeitos, e ele também, da metade pra frente, ele passa tentando fugir ali, despistar a polícia, é um inferno. Eu não acho que esse seja um grande livro, mas ele é um bom livro de suspense, entendeu? Pra você ler ali sem muitas pretensões. Se o preço estiver bom, compre, vai valer, você vai se divertir um pouquinho. Mas tem uma grande reviravolta no final. Tem uma grande reviravolta no final, mas não é bem uma reviravolta, é só uma pessoa que surta. Então se você não leu, vai lá ler, vale muito a pena. Se você ouviu os spoilers e ficou interessado, aí acho que você vai ter uma nova experiência, uma experiência que eu não tive e não invejo, não gostaria, não me importo muito, mas tá aí, né? É um livro com esse tipo de reviravolta também, em que um protagonista era, na verdade, o antagonista. E agora, um tipo de reviravolta que eu, particularmente, acho que é uma das que eu mais gosto, não porque ela é genial, mas é porque ela geralmente vem com uma pancada imensa, né? Durante a experiência ali da leitura e do filme, enfim. Nós estamos falando agora da morte inesperada. Esse tipo de reviravolta, ela é implacável, né? Ela chega e arrebenta com a gente, tá? Não sobra muita coisa e a gente tem que lidar agora com a morte daquele personagem. Se é no final do livro, é muito ruim. Na metade do livro, você fica descrente, você fica pensando, cara, não é possível que esse cara morreu. E daí você fica tentando ler o resto do livro inteiro esperando que ele volte, e quando não volta é sempre triste, e é o tipo de reviravolta que é muito marcante. Um exemplo óbvio disso, falei no vídeo da semana passada, é Game of Thrones, né? Eu acho que eu não preciso nem dizer, se você tem um mínimo de conhecimento da série, você sabe que o George Martin, ele não tem o mínimo de piedade com os personagens e nem com os leitores, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, o ano era, sei lá, 2012, e eu tava lendo A Guerra dos Tronos pela primeira vez. Não tinha série, eu não tinha um amigo pra conversar sobre a história. Spoiler, né? Se você não quiser saber, mas foda-se. Cheguei no final do primeiro livro e o Ned Stark morre.
cara. Ele foi ali pego pela Cersei e pelos Lannister e ele é morto ali no finalzinho do livro. Eu lembro uma coisa muito engraçada dessa morte, que eu fiquei avançando pro final do livro pra ver se tinha mais capítulos com o nome dele, né? Porque nos livros o capítulo tem o nome do personagem que tem o ponto de vista ali, né, e tal. E fiquei avançando pra ver se tinha mais Ned e não tinha. E eu tive que lidar com a morte de um personagem que era o meu favorito até o momento. Isso na série. Eu fiquei descrente, eu falei assim, não é possível. Como que matou o Ned, tá ligado? Não. Como que matou o principal? Matou o principal e ainda um ator super conhecido, eu falei assim, não é? Não, mas esse ator foi feito pra morrer, né? Porque no Senhor dos Anéis ele também morre, né? É o mesmo ator. Uma curiosidade aí Os amigos do canal. Exato. Esse ator, ele morre em inúmeros filmes. Ele é pra isso que ele serve. E a gente sempre cai, né, mano? Isso que é impressionante. Então, foi uma das mortes mais impactantes. E assim, nada me preparou pro Casamento Vermelho, tá ligado? Ali é uma grande reviravolta, porque obviamente, você não tava esperando por aquelas mortes, no plural, no Casamento Vermelho. Aquilo é alucinante. Então, assim, eu sempre vou indicar, Guerra dos Tronos vale muito a leitura, mesmo sabendo desses spoilers, porque a história vai muito além. Não é só sobre isso. Mas, definitivamente, é uma grande reviravolta, porque o Ned Stark não era só um bom personagem. Ele era o representante da casa Stark até aquele momento. Então, quando ele morre, a gente fica sem chão e é muito impactante mesmo. Uma outra morte que eu lembro que eu fiquei inconsolável e pra mim mudou o rumo da história foi em Mr. Mercedes, no primeiro livro da trilogia Bill Hotz. Se você não leu, pule, porque ela é muito forte mesmo, então vale a pena você pegar isso pela primeira vez. Mas quando a Jenny Patterson explode no carro, lembra disso? Nós temos ali o Bill Hotz, tadinho, né? Ele é um detetive aposentado que tá sendo perseguido por um maníaco. E no meio das suas aventuras ele acaba se apaixonando pela Jenny e tal. E eles têm um caso ali. É muito bonitinho, é muito maneiro. Até que ela simplesmente explode. Então assim, eu lembro dessa cena e eu também não acreditei. Eu falei, não tem como, né? Ela vai sobreviver. E de jeito nenhum. O King, assim como o Martin, ele também não tem muita dó. Ele não tem dó nenhuma, né? Na verdade. O King não tem dó da gente. Então foi uma morte que arrebentou comigo. Não é uma reviravolta na história em si, mas é uma mudada de perspectiva pra gente, porque a gente tava imaginando a Jenny como o par romântico do Bill Hotz, e foda-se, né? Um grande foda-se pra par romântico nessa história. Depois a gente só quer saber de uma grande vingança, e é o que a gente tem aí, enfim. Se você ainda não leu, vale muito a leitura. Ainda falando de King, pra mim, uma das mortes mais inesperadas que eu já vi na minha vida nos livros está no livro Cujo. Se você não leu, pula, porque essa é forte mesmo. Pra mim, é o grande brilho do livro, além da construção do Cujo, que eu acho simplesmente brilhante, além da construção dos personagens, que é muito complexa, enfim. O livro, pra mim, ele tem muita coisa muito foda, mas uma das mortes que tem lá, tem várias, né? Mas a morte que acontece no final, pra mim, ela é implacável, assim, é uma coisa que você fica sem chão também. Nós estamos falando da morte do final do filho do casal que tava lá dentro do carro com a mãe. Esqueci o nome de todos os personagens e não acho que seja importante aqui. Eu não gostei do livro. Em eu si, achei o final foda. O final é muito foda. Se você leu aí, você sabe do que eu tô falando. O final é basicamente... Bom, o Cujo do que se trata é um cachorro muito louco, né? Que tá matando todo mundo. E no final da história ali, da metade pro final, a mãe e o filho estão na frente da oficina, na frente da casa do Cujo, e o carro para de funcionar. O carro trava e eles ficam presos dentro do carro. E você fica, tá, como que eles vão fugir? Tá, o que vai acontecer? Não sei o quê. E a mãe tá ali desesperada e a gente tá no ponto de vista da mãe. E aí que tá a genialidade da narrativa. Porque como você tá sob a perspectiva dela, tudo que tá acontecendo ao redor é através dos olhos dela. Então, você acha que a criança tá viva ali perto do final? Normalmente, né? Você acha que ela tá viva em desespero, mas tá viva. E quando as pessoas chegam pra resgatar, bem no finalzinho, é que o véu é tirado e a gente vê que a criança estava morta. Ela morreu de insolação, de alguma coisa dentro do carro, por causa do... É o pai que vê, né? É o pai que vê e ele fala assim, caramba, a criança morreu, e daí, morreu? E daí você olha e a criança tá morta e, mano, tudo desaba, sabe? É muito forte, é um final incrível, implacável. O próprio King diz que mandaram muitas cartas pra ele na época desse livro, porque a galera tava descrente, ninguém tava acreditando que ele fez isso, falaram que ele era um monstro por causa desse final, mas vai fazer o quê? Realmente é um monstro, mas, cara, que final, né, mano? Valeu. O final vale o livro, né? Você que... Espero muito que você já tenha lido e você esteja aí concordando, acenando com a cabeça, porque se você não leu, cara, você tomou spoiler que fudeu sua experiência. Agora, existe um tipo de reviravolta que ela é um pouco sombria, ela é um pouco mais difícil de definir, mas é uma das que eu mais gosto também, que é a inversão de papéis. O que é inversão de papéis? Por exemplo, quando o protagonista é um antagonista, isso é uma inversão de papéis, mas a inversão de papéis em si, dentro de uma narrativa, ela vai muito
muito além disso. Ela pega características dos personagens e pode alterar pelo oposto. E isso é muito interessante e isso dá brecha pra muitas coisas. Um filme claro que vem aqui na minha mente agora é O Sexto Sentido. Esse eu acho que todo mundo aí já conhece, não adianta aí. É um filme extremamente popular. O diretor, ele é conhecido por fazer grandes histórias com reviravolta. Um dos últimos que eu assisti dele é aquele Fragmentado, filmão, e também tem uma grande reviravolta e tal, mas O Sexto Sentido, assim, é aquele filme que marcou gerações, né? É a história do cara, que ele tem ali, ó, a criança ali, que ele conversa com a criança e tal, e não sei o que, e a criança é médium. A criança vê gente morta, e sabemos a frequência. Então você passa ali a história inteira vendo ali aquela conversa, e tem um drama e tal, o cara tá com um casamento meio estranho, não sei o que, e no final há uma grande característica desse personagem que é alterada pelo oposto. Qual que é a característica? A vida. Ele estava vivo e é trocado pelo oposto. Na verdade, ele estava morto o tempo inteiro. E não tem como, cara. Isso é muito marcante. É uma coisa que acho que foi uma das minhas primeiras experiências com reviravolta da vida, assim, porque eu me lembro de assistir, eu lembro de ficar criança, né? Tipo, sim, cara. E é muito impactante essa experiência. Acho que Sexto Sentido, pra mim, é a grande referência de reviravolta e nós temos ali um bom exemplo disso. Uma outra história com uma grande reviravolta que também segue essa mesma linha é A Garota do Lago. Eu tenho que falar desse livro aqui. Muita gente foi lá no meu vídeo comentar falando que Garota do Lago não é bom, que não é uma boa indicação. Eu tenho que concordar com vários sentidos, tá? Porque eu, particularmente, eu achei o final do Garota do Lago desonesto. Eu achei ele maligno. Só que assim, eu quero fazer uma meia-culpa e dizer que, pra mim, Garota do Lago é um ótimo começo para pessoas que gostam de suspense, que era a minha ideia do vídeo lá. Porque se a pessoa nunca leu nada, Garota do Lago é um livro excelente. Ele tem um bom suspense, ele tem uma escrita legal, então você vai carregar o leitor. Imagina uma pessoa que nunca leu nada, tá querendo começar a ler Garota do Lago, é um ótimo começo pra suspense. Sim, e tem lógica. Então, aí é outra. Agora, se vamos falar da reviravolta, você não leu, pula. Mas ó, o negócio é o seguinte: a menina foi assassinada e a gente passa o livro inteiro tentando descobrir quem que matou a menina, né? É basicamente isso. Quem que matou a pessoa e tal, não sei o que, quem que é o assassino, né? Isso também é um tipo de reviravolta, né? Quem é o assassino, né? E daí geralmente uma pessoa que você não esperava. Só que nesse caso aqui ela entra em inversão de papel. Por quê? Nós temos um personagem que logo no começo do livro ele morre, né? E ele era o principal suspeito, é Brad, tem cara de, né? É isso mesmo, né? Ele é um cara mais bonachão, ele é chato e não sei o que, e ele, assim, logo no início do livro, é óbvio que foi ele que matou. É óbvio, ele tem jeito de quem matou a menina, né? E daí ele morre no começo do livro, antes da morte dela. Ele morre, que o livro começa, a primeira cena, né? É invertido o time do livro, enfim. Ele morre. E daí você fala, bom, caramba, achei que tinha sido ele. Não foi. E a inversão de papéis no final é que, na verdade, ele tava vivo. Só que assim, eu acho isso meio desonesto, porque todos os personagens na história sabiam que ele tava vivo. Não era um segredo pra ninguém. Mas ninguém E a falou que ele gente... tava morto. Então, mas o grande lance é... Não, falou assim. Não, ele tem a cena da morte que ele se enforca lá. É isso que ele faz. Lá, 60, acho que é 66 segundos, um negócio assim. É, que não, ele ficou ridículo. pendurado. Ou a Garota do Lago é ridículo por isso, tá? Porque, ó, vamos lá, eu vou dar Falta de atenção. Não é falta de atenção, ele omitiu uma informação. Por quê? Qual que é o lance? O problema não é ele não ter falado, o cara não morreu. O negócio é que todos os personagens sabiam que ele tava vivo, e como a narrativa é feita no ponto de vista deles, é sério que em nenhum momento eles pensaram naquele personagem? Ninguém pensou? Eu tô na mente deles e ninguém pensou nada. Não, ninguém Ele pensou. simplesmente omitiu uma informação. O livro inteiro. Na verdade, são duas pessoas, do ponto de vista de duas. Mas talvez seja ela enquanto viva e a investigadora no futuro, entendeu? Enfim, não me interessa. Eu acho desonesto esconder uma informação. E assim, achei maldade. Mas assim, não tem como, né? E daí o final é aquela coisa clássica, né? O cara que matou a menina, ele tem um mural ali na parede com fotos dela, assim, um negócio mais clichêzão. Você lembra? É um bom clichê, eu acho engraçado. Não, mas eu tava lá falando o tempo inteiro pra você que ele ainda estava vivo. Não tem como, ele morreu, entendeu? Mas lembra da gente lá falando sobre isso? Lembro. Por quê? Porque ficou claro que não disse que ele tava morto. Não, mas entendeu? Focaram muito na questão de ter se enforcado com os segundos exatos que não seria o suficiente pra Não, morrer. eu não acho. Eu acho que foi desonesto. Diga aí nos comentários o que você achou da Garota do Lago, se você leu. Prestar atenção tá lá. Se prestar atenção, você vai ver que tem uma informação ausente lá. Tipo, quem é o assassino, entendeu? Essa é uma informação ausente. Não vou entrar em guerra. Bom, deu pra conversar bastante, né? Tem mais algo a dizer, amor? Não. Tem um grande reviravolta que você fala assim, meu Deus. O rei das reviravoltas, Dan Brown. Dan Brown, Fala do ele Dan é Brown, um gente, autor que faz muita reviravolta
reviravolta ao longo dos livros. No Código da Vinci tem uma grande reviravolta, eu me lembro de ler esse livro e ficar impactado também. Faz muito tempo que eu li, então não me lembro dos detalhes. Mas, ó, spoiler, o professor que ajuda eles no começo do livro, ele é o mandante de todo o rolê, né? Sim, ele é o vilão. Então, ele entra no inversão de papel, né? Porque ele não é o protagonista que é antagonista, ele não é um protagonista, ele é um secundário. Ele é um ajudante do protagonista, né? Que é ele é uma grande traição, né? Traição é um tipo de plot twist bem legal mesmo, né? Ele é o Judas, então é uma reviravolta muito interessante que eu gosto também. Sim. O Dan Brown, ele é muito foda em reviravoltas, assim, então... E o Anjos e Demônios. Spoiler de Anjos e Demônios. Padre que você acha que tá ali, super preocupado com tudo que tá acontecendo e os vilões, ele é o mandante também de tudo. Então, pois é, né? Você sempre... Então, o Dan Brown, ele é um cara muito foda, mas eu acho que o Dan Brown, ele não é o artifício. Uma coisa que pouca gente fala do Dan Brown, pra mim, é a forma como que ele trabalha os artifícios. Ele tem um domínio de ritmo excelente. O último livro que eu li dele, e daí ali eu acho que ele foi um pouco gratuito, uma crítica ao Dan Brown, sei que você tá assistindo meu vídeo, é A Origem, é o livro A Origem. Cara, falando em plot twist de cinema, o nosso querido Christopher Nolan, ele é bom em reviravolta, hein, cara? Porque Amnésia é um filme puramente reviravolta, né? Porque é uma história contada de trás pra frente. E você... Spoiler de Amnésia, se você nunca assistiu, pelo amor de Deus, vai lá assistir, porque é um filmaço. A gente vê a história do cara que tá procurando o assassino da esposa. Eu não vou dar nem spoiler, na verdade, mudei de ideia. Ai, não dá. Não vou dar spoiler pra ninguém. Assistam Amnésia, que é um filmaço, vale muito a pena assistir. Lembrei de outro. Grandes Esperanças, esse livro aqui, ó. Não me dá spoiler. Agora ficou freestyle o vídeo aqui, porque não tá em categoria nenhuma, mas Grandes Esperanças, pra mim, é um livro que eu li há pouquíssimo tempo, eu queria comentar e tá aqui o pretexto, vou falar dele. Grandes Esperanças é um livro maravilhoso, entrou como um dos melhores do ano pra mim aí, assim, pra mim eu acho muito difícil desbancar ele. Gostei muito da Última Casa da Rua Needle, estava como o que eu mais gostei do ano, mas eu acho que Grandes Esperanças passou folgado. E esse livro aqui tem um monte de reviravolta, cara. Eu fiquei impressionado, eu não tava esperando por reviravoltas em um livro tão antigo, enfim. Eu fui sem saber nada da história e, cara, é surpreendente mesmo. Tem reviravolta mesmo. Eu não vou dar spoiler porque é ela que tá lendo aqui, então não vou falar nem pra vocês, nem pra ela. Mas assim, vale a pena você não saber. Se você nunca leu, leia, porque tem muito... esse livro é excelente. Quem sou eu pra falar bem desse livro? Ele é, por si só, já é uma obra de arte. Então, se você nunca leu, leia. Acabou o vídeo, então. Chega, né? Não tem mais nada a dizer, espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, o problema é todinho, embrulhado, assim, ó, todo seu. Mas se você gostou, fico feliz, eu gostei de gravar, então a gente tá todo mundo feliz aqui, né? Tem algo a dizer? Se inscreva no canal, dê like, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e inimigos. É isso aí, então vamos espalhar o bem. Sabe aquela pessoa podre que ninguém gosta, a gente sabe disso, que a pessoa é do mal, e indique o vídeo pra ela, porque daí a gente pelo menos vai xingar ela juntos, né? Vai se lascar você aí que é o inimiguinho do meu amigo aqui do canal. E é isso, então, se vocês gostaram, deu tudo certo. Comprem pelo meu link, porque se você for comprar uma geladeira, não é só livro, isso é muito importante falar. Não é só livro, não é só... Mano, se for comprar uma geladeira na Amazon, compra com meu link, porque eu cansei de dar dinheiro pra esse homem. Então dá um pouquinho pra mim, dá uma comissão legal. Então usa meu link pra comprar geladeira, ventilador, tá chegando verão aí, daqui uns meses e tal. E livros, óbvio, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui, pra falar de livro e geladeiras Electrolux. 2 portas. Até semana que vem, tchau, tchau.